Existe uma pergunta que atravessa séculos e ainda intriga milhões de pessoas. Por que Jesus Cristo viveu apenas 33 anos? Se ele tinha poder para transformar tudo ao seu redor, por que não permaneceu mais tempo na Terra? Por que não viveu décadas ensinando, curando, guiando multidões? Aos olhos humanos, parece pouco. Parece até injusto. Uma vida tão impactante, encerrada tão cedo. Mas e se essa forma de pensar estiver errada desde o começo? E se o problema não for o tempo que Jesus viveu, mas a forma como nós entendemos o tempo? Porque o ser humano mede a vida em anos, em quantidade, em duração. Já Deus mede de outra forma, em propósito, em cumprimento, em sentido. Talvez Jesus não tenha vivido pouco. Talvez ele tenha vivido exatamente o necessário para cumprir tudo aquilo que veio fazer. Nem um dia a mais. Nem um dia a menos. Isso muda completamente a perspectiva. Porque, se for assim, então a grande questão deixa de ser quanto tempo ele viveu, e passa a ser o que ele fez com o tempo que teve. E quando começamos a olhar por esse ângulo, algo profundo começa a surgir. Porque poucos percebem que, antes de impactar o mundo, Jesus passou anos no silêncio. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira resposta. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer multidão, antes mesmo de ser reconhecido, Jesus Cristo viveu algo que muitos ignoram, uma vida comum. Ele cresceu em Nazaré, um lugar simples, longe dos centros importantes. Não havia fama, não havia seguidores, não havia destaque. Apenas dias normais, rotina simples, trabalho comum. Por cerca de 30 anos, Jesus viveu no anonimato. E isso levanta uma questão intrigante. Se ele tinha uma missão tão grande, por que esperar tanto tempo para começar? Porque existe algo que poucos entendem. Nem tudo que é importante começa visível. Há um tempo de preparação que acontece no silêncio, longe dos aplausos, longe dos olhos das pessoas. Um tempo em que caráter é formado, direção é alinhada, propósito é amadurecido. Jesus não estava perdendo tempo. Ele estava sendo preparado dentro do tempo certo. Isso revela algo profundo. A vida não é feita apenas de momentos grandes, mas de processos invisíveis que sustentam esses momentos. Talvez você já tenha sentido que sua vida está parada, que nada está acontecendo. Mas e se, assim como aconteceu com Jesus, o silêncio não for ausência, e sim preparação? E quando o tempo certo finalmente chega, tudo começa a se mover de forma inesperada. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus completou cerca de 30 anos. A partir daquele momento, tudo mudou. Quando Jesus Cristo completou cerca de 30 anos, algo mudou de forma definitiva. O silêncio deu lugar à ação. Aquilo que estava sendo preparado por anos começou a se revelar. De repente, o nome de Jesus começou a se espalhar. Pessoas simples, doentes, esquecidas, começaram a ter suas vidas transformadas. Cegos voltavam a enxergar. Corações feridos encontravam esperança. Multidões se reuniam apenas para ouvir suas palavras. Era como se o tempo tivesse acelerado. Em apenas 3 anos, Jesus fez algo que ultrapassa qualquer lógica humana. Ele impactou cidades, confrontou sistemas, revelou verdades profundas e mudou completamente a forma como as pessoas viam Deus, a vida e a si mesmas. Isso levanta uma pergunta poderosa. Como alguém consegue fazer tanto em tão pouco tempo? A resposta começa a aparecer com clareza. Jesus não vivia perdido, nem distraído. Ele sabia exatamente quem era e por que estava ali. Quando existe clareza de propósito, o tempo deixa de ser desperdiçado. Cada decisão se torna alinhada. Cada passo ganha direção. E talvez seja isso que torna esses 3 anos tão impressionantes. Não foi apenas o que ele fez, mas como fez, com precisão, intenção e foco absoluto. Mas então surge outra questão inevitável. Se tudo estava funcionando, se vidas estavam sendo transformadas, por que não continuar? Por que parar ali? Essa é a parte que muda tudo. Se tudo estava dando certo, por que Jesus Cristo não continuou por mais anos? Essa é a pergunta que começa a incomodar. Porque, olhando de fora, parecia que ele estava no auge. Pessoas o seguiam, vidas eram transformadas, sua influência só crescia. Qual seria o motivo para não prolongar isso? Aqui está o ponto que muda a forma de enxergar tudo. Jesus não veio fazer o máximo possível, veio fazer o necessário. Existe uma diferença profunda nisso. O máximo está ligado ao esforço humano, à ideia de fazer mais, alcançar mais, durar mais. Já o necessário está ligado ao propósito, fazer exatamente aquilo que precisa ser feito, no tempo certo, sem excessos, sem atrasos. Jesus não vivia para acumular feitos.
Ele vivia para cumprir uma missão específica. E quando uma missão é clara, ela também tem um limite definido. Isso confronta a forma como pensamos hoje. Vivemos tentando prolongar tudo: sucesso, reconhecimento, oportunidades, como se mais tempo sempre significasse mais valor. Mas a vida de Jesus mostra o contrário. Valor não está na duração, está na precisão. Ele não precisava de mais anos, porque não havia mais nada a acrescentar ao que já havia sido estabelecido. Isso gera uma reflexão desconfortável, mas necessária. E se o problema não for a falta de tempo na sua vida, mas a falta de clareza sobre o que realmente importa? Porque quando isso fica claro, tudo muda. Agora pense com calma: e se Jesus Cristo tivesse vivido 60 anos, ou 80? Será que realmente mudaria o impacto da sua missão? Será que acrescentaria algo essencial ao que ele já havia feito? Essa pergunta revela algo profundo. Talvez não seja sobre fazer mais, mas sobre completar o que importa. Jesus não deixou nada inacabado. Essa é uma das partes mais impressionantes da sua vida. Tudo o que ele veio fazer foi realizado com precisão. Não ficou pendente, não ficou incompleto, não ficou para depois. Isso é extremamente raro. A maioria das pessoas vive com a sensação de que algo faltou. Um sonho não realizado, uma decisão adiada, um propósito nunca vivido de verdade. Sempre parece que, se tivesse mais tempo, tudo seria diferente. Mas Jesus mostra um caminho totalmente oposto. Ele não precisou de mais tempo, porque viveu com direção desde o início. E isso levanta uma pergunta inevitável. Você está vivendo com propósito, ou apenas esperando o tempo passar? Porque existe uma diferença enorme entre estar vivo e realmente viver com intenção. Talvez o maior erro não seja ter pouco tempo, mas viver sem perceber o valor do tempo que já foi dado. E é exatamente aqui que essa história começa a se tornar pessoal. Talvez o ponto mais forte dessa história não esteja apenas em Jesus Cristo, mas no que ela revela sobre nós. Porque quando você entende por que ele viveu 33 anos, algo muda dentro de você. A pergunta deixa de ser sobre ele, e começa a ser sobre a sua própria vida. Quantos anos você já viveu? E, mais importante que isso, quanto disso teve propósito? Jesus não viveu muito tempo, mas viveu com direção absoluta. Nada era aleatório. Nada era desperdiçado. Cada escolha tinha significado, cada passo tinha intenção. Isso confronta diretamente a forma como muitos vivem hoje. Dias cheios, agendas lotadas, mas sem clareza real de para onde estão indo. É possível viver ocupado, e ainda assim vazio. Jesus mostra outro caminho: viver alinhado. Porque quando existe alinhamento com o propósito, o tempo rende de uma forma diferente. O que parece pouco se torna suficiente. O que parece simples se torna eterno. Talvez você esteja esperando mais tempo, melhores condições, o momento ideal. Mas e se o que falta não for tempo? E sim direção? Essa pergunta muda tudo. Porque direção não depende do futuro, começa agora. E quando você começa a viver com intenção, até o tempo que você já tem ganha um novo significado. Mas ainda existe algo mais profundo nessa história. Existe um detalhe na vida de Jesus Cristo que quase ninguém percebe: ele nunca demonstrou pressa. Mesmo tendo apenas 3 anos de ministério, ele não corria de um lugar para outro tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Não vivia ansioso, não parecia desesperado para aproveitar cada segundo. Pelo contrário, havia calma, havia presença, havia controle. Por quê? Porque quem conhece seu propósito não vive correndo contra o tempo. Vive em sintonia com ele. Isso é profundo. A maioria das pessoas hoje vive como se estivesse sempre atrasada. Sempre tentando recuperar algo, alcançar algo, chegar em algum lugar que nunca parece suficiente. Mas Jesus vivia diferente. Ele não era guiado pela urgência do mundo, mas pela direção certa. E isso levanta uma pergunta que prende qualquer pessoa. E se você não estiver sem tempo? E sim fora de alinhamento? Porque quando você está alinhado com o que realmente importa, até o ritmo da vida muda. A ansiedade diminui. As escolhas ficam mais claras. O caminho começa a fazer sentido. Talvez o problema nunca tenha sido o tempo curto, mas a falta de clareza sobre onde investir esse tempo. E quando essa clareza chega, tudo começa a se reorganizar. Mas ainda existe um ponto essencial que fecha essa história. Jesus Cristo viveu 33 anos, mas deixou algo que o tempo não conseguiu apagar. Isso é raro. A maioria das pessoas passa pela vida tentando ser lembrada, construindo algo, acumulando conquistas,
esperando que, de alguma forma, sua existência tenha significado depois que tudo terminar. Mas Jesus não tentou deixar uma marca. Ele se tornou a própria marca. Séculos se passaram, impérios caíram, gerações vieram e foram, e ainda assim, o nome de Jesus continua sendo lembrado, falado, buscado. Isso revela algo poderoso. Não é o tempo que torna uma vida grande, é o impacto que ela gera. Você pode viver muitos anos e desaparecer na história. Ou viver com propósito e atravessar gerações. E talvez aqui esteja um dos maiores segredos. Jesus não focou em quanto tempo tinha. Ele focou no que precisava fazer com o tempo que tinha. E isso muda completamente a forma de viver. Porque quando o foco sai da quantidade e vai para o significado, a vida ganha outro peso, outro valor, outro sentido. Mas então chegamos a um ponto inevitável. Essa história não termina em Jesus. Ela continua em quem está ouvindo. Agora a pergunta muda completamente de direção. Ela deixa de ser sobre Jesus Cristo e passa a ser sobre você. Se ele cumpriu tudo em 33 anos, o que você está fazendo com o tempo que recebeu? Você está esperando o momento perfeito, ou está adiando o que já poderia começar? Muitas pessoas vivem como se sempre houvesse mais tempo. Mais um ano, mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas a verdade é que o tempo não avisa quando está passando, ele simplesmente passa. E o mais perigoso não é perder tempo. É nem perceber que está perdendo. Jesus viveu com consciência. Ele sabia que cada momento importava. Não porque o tempo era curto, mas porque o propósito era grande. E isso traz uma reflexão forte. Você está ocupado, ou está avançando? Porque existe uma grande diferença entre preencher o tempo e usar o tempo com intenção. Talvez você não precise mudar tudo de uma vez. Talvez precise apenas de uma decisão: começar. Começar a viver com mais direção, com mais consciência, com mais propósito. Porque no fim, não é o tempo que define a sua vida. É o que você faz com ele. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Então, voltamos à pergunta do início. Por que Jesus Cristo viveu apenas 33 anos? Agora a resposta já não parece mais sobre quantidade, mas sobre completude. Jesus não veio para viver muito tempo. Veio para viver com propósito absoluto. E quando o propósito foi cumprido, o tempo se tornou suficiente. Nada ficou faltando. Nada ficou para depois. Nada ficou incompleto. Isso é o que torna sua vida tão diferente de todas as outras. Porque a maioria das pessoas vive tentando estender o tempo. Mas poucas vivem para preencher o tempo com significado. Jesus fez exatamente isso. Ele não buscou mais anos. Buscou cumprir sua missão. E conseguiu. E talvez essa não seja apenas uma resposta, mas um convite silencioso. Um convite para você olhar para sua própria vida com mais atenção. Não para contar quantos anos ainda tem, mas para decidir o que vai fazer com o tempo que já recebeu. Porque no final, a vida não será medida pelo tempo que passou, mas pelo propósito que foi vivido. Pare por um momento e pense. Você está vivendo, ou apenas deixando o tempo passar? Se essa reflexão tocou seu coração, faça algo agora. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E siga para mais mensagens que podem transformar sua vida. Porque talvez hoje seja o dia em que você deixa de apenas existir e começa a viver com propósito.